Você sabia que o doce refinado pode ser mais viciante do que cocaína? E esse vício não afeta apenas a celulite, mas também pode trazer complicações sérias. Ao deixar de ingerir essa substância adocicada, você não só fortalece sua saúde vascular e mental, mas também diminui as probabilidades de desenvolver doenças graves. Ignorar este passo pode significar enfrentar problemas que prejudicam o seu dia a dia. Veja como essa decisão pode se tornar seu maior aliado na busca por mais bem-estar e longevidade. Você já se perguntou o que realmente acontece no seu corpo quando resolve limitar o consumo de carboidratos simples? Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular, e vejo diariamente aqui no consultório o impacto que o açúcar causa na saúde dos meus pacientes. Hoje, vou te mostrar, com base em ciência e em casos reais, como o organismo reage a essa mudança e o que você pode esperar ao excluir esse vilão adocicado da sua dieta. Ficou curioso? Então fique comigo até o final. Compartilhe esse vídeo com aquele viciado em doces e leve essas dicas preciosas para quem você ama. Não estamos falando só do pó branco que você adiciona ao café, mas de todos os açúcares adicionados que se encontram em alimentos processados, bebidas e até mesmo em produtos que você nem imagina, como molhos prontos ou pães industrializados. Se você já está pensando em cortar o veneno branco, que tal dar o primeiro passo? Inscreva-se no canal para mais dicas de saúde e faça parte dessa transformação. Quando falo em parar de comer açúcar, não é sobre eliminar frutas que trazem frutose natural junto com fibras, vitaminas e minerais, mas sim abolir aqueles adoçantes refinados e produtos ultraprocessados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a quantidade máxima recomendada para um adulto saudável não deve passar de 50 gramas, que dá 450 calorias, ou até menos, 10% das calorias diárias. Isso são 8 a 10 colheres de açúcar. Para queimar isso com exercício, é necessário 45 minutos de atividade física moderada. Um refrigerante comum pode ultrapassar isso em apenas uma lata. Portanto, não subestime os prejuízos que pequenos produtos industrializados podem causar. Talvez você se pergunte, por onde começar? Vamos lá, porque este é o passo mais importante. Nos primeiros dias, é comum sentir sintomas parecidos com uma abstinência. E não é exagero ter irritabilidade, dores de cabeça e desejo intenso por doces. Isso acontece porque seu organismo tenta se ajustar à ausência de um estímulo constante. Mas a boa notícia é que esses sintomas geralmente duram de 3 a 7 dias. Quando você reduz drasticamente o doce refinado, várias mudanças positivas começam a acontecer no seu corpo. Seu paladar muda. Se você ficar 15 dias sem sacarose, seu paladar começa a se ajustar e alimentos naturais, como frutas, passam a parecer mais doces. Aquele morango sem graça ganha sabor de sobremesa gourmet. Menos envelhecimento. O excesso de açúcar no sangue acelera um processo chamado glicação, que danifica o colágeno e a elastina, resultando em rugas e flacidez. Melhora do sono. Picos de glicemia à noite podem causar despertares e prejudicar a qualidade do sono. Se você acorda sem motivo, pode ser culpa do carboidrato simples ou do boleto vencido, mas aí já é outro problema. Melhora do humor. Dietas ricas em sacarose podem aumentar a ansiedade e depressão ao desregular neurotransmissores como serotonina e dopamina. Prevenção de doenças neurológicas. Uma dieta rica em açúcar pode estar associada a processos inflamatórios no cérebro, afetando a memória e aumentando o risco de doenças neurodegenerativas. Além dos benefícios físicos, reduzir o doce também impacta a saúde mental. Você pode notar melhorias no humor, mais clareza mental e sono de melhor qualidade. Muitas pessoas relatam que, após 7 dias sem adoçantes refinados, sentem mais energia, menos fadiga e mais foco. Ao evitar então os picos e as quedas da glicose, você consegue mais estabilidade ao longo do dia. E se eu te dissesse que seu próprio intestino pode te incentivar a comer mais doces? Parece loucura, mas estudos sugerem que uma dieta rica em açúcar altera a composição da microbiota intestinal, favorecendo bactérias que provocam a inflamação e até influenciam o desejo por alimentos doces. Quanto mais doce refinado, mais essas bactérias do mal se fortalecem, reforçando o ciclo vicioso de querer o açúcar. Ao limitar o consumo, a flora intestinal se reequilibra, beneficiando as bactérias amigáveis que auxiliam na regulação do apetite. Cortar o açúcar fortalece sua imunidade, reduzindo o risco de doenças graves. O excesso de carboidratos simples piora condições autoimunes
autoimunes como artrite reumatoide, esclerose múltipla, além de aumentar a resistência à insulina, favorecendo o diabetes tipo 2. Algumas pesquisas sugerem que a sacarose pode estimular o crescimento de tumores e enfraquecer a defesa contra o câncer. Portanto, reduzir o consumo pode ser um passo essencial para uma vida mais saudável. Você começa a perder peso. Diminuir o doce refinado colabora no controle do peso, especialmente na região abdominal. O excesso de frutose estimula o acúmulo de gordura visceral e prejudica a regulação de hormônios como a leptina e a grelina, fazendo você comer além do necessário. Dietas com baixo teor desse pó branco reduzem a inflamação crônica, beneficiando pessoas com dores articulares e condições inflamatórias persistentes, como artrite e doenças autoimunes. Como cirurgião vascular, eu confirmo que o excesso de adoçante industrializado está diretamente ligado a problemas como a aterosclerose, que é o endurecimento das artérias, e maior risco de infarto e pressão alta. Ao limitar esses ingredientes, você protege seus vasos sanguíneos e minimiza o risco de doenças cardiovasculares. É possível viver sem açúcar? Sim, com certeza. Seu corpo aprecia carboidratos, mas eles podem vir de fontes naturais e integrais, frutas, legumes, grãos, tubérculos. Além disso, cortar completamente os carboidratos, por exemplo, leva à dieta cetogênica, na qual o corpo também se adapta perfeitamente. Inclusive, o fígado pode produzir sua própria glicose a partir de proteínas e gorduras, num processo chamado gliconeogênese. Agora, atenção aos vilões escondidos. O açúcar pode estar em lugares inesperados, como molho de tomate, pães, iogurtes saudáveis, suco de caixinha, leite sem lactose e até salgadinhos fit. Fique de olho nos rótulos. Diminuir o carboidrato simples pode atenuar a celulite. Como essa substância promove a inflamação e a retenção de líquidos, agrava também o lipedema. Reduzir a ingestão ajuda a melhorar a aparência da pele, tornando-a mais firme e com menos acne. Agora vamos para o desafio dos 30 dias. Se você está pensando em abandonar o açúcar, proponho um desafio de 30 dias. Anote as mudanças que vai sentir. Lembre-se, não precisa ser perfeito. Cada passo rumo a uma alimentação mais saudável é uma vitória. Se o vídeo te inspirou, deixe seu like e diga como vai aplicar essas dicas no seu dia a dia. Você já notou alguma diferença no seu corpo ao moderar o consumo de doces? Comente aqui, quero saber sua experiência. Agora que você entende o que pode acontecer ao parar de consumir o açúcar, que tal começar hoje mesmo a reduzir esse ingrediente? Sua saúde circulatória depende de escolhas inteligentes e diminuir o carboidrato simples é um passo valioso para proteger seus vasos sanguíneos e melhorar o fluxo sanguíneo. Mas será que trocar a sacarose por adoçante resolve? No próximo vídeo vou explicar quais adoçantes são seguros e quais podem ser ainda piores do que o próprio açúcar. Não perca!